Boa tarde, pessoal. O que mais é possível para essa sexta-feira de tarde, aqui em Porto Alegre, um calorão, um lindo dia de sol. Essa é uma live relâmpago que eu e a Karen resolvemos fazer. Por falar nisso, ela chegou agora. Manda aí o pedido para entrar que eu vou te chamar. Seja bem-vinda, Adelaide. Pois então, né? Aguardando a Karen entrar, os seguidores chegarem. Para quem vai ver essa live depois e que de repente ainda não me conhece, eu sou a Maqueles Medeiros. Eu trabalho com facilitação de qualidade de vida através de diversas ferramentas, né? Ferramentas quânticas, também fisioterapia, pilates, osteopatia, tem toda essa pegada com o corpo. Ó, a Karen já me mandou aqui a solicitação, vamos aceitar. A gente resolveu conversar com o pessoal, bater um papo, né? Falando a respeito de o que a gente utiliza para melhorar o nosso bem-estar, né? Oi, Karen, seja bem-vinda. Tudo bem? Deixa eu aumentar meu volume porque eu não estou te escutando. Eu estou te escutando. Certo. Seja bem-vinda, Massala Natureza. Karen, te apresenta aí, que eu estava terminando de falar, né? Um pouquinho de mim. Então, te apresenta para o público também, para aquelas pessoas que ainda não te seguem, que não te conhecem, que vão ver depois essa nossa live. Eu sou Karin Nieder, sou facilitadora de barras de Axis, facilitadora e praticante, né, de barras de Axis, sou massoterapeuta e trabalho com diversas terapias, né, nessa área. Certo. Então, Na verdade, hoje a nossa conversa começou de manhã entre eu e a Karen, né? A gente estava comentando entre nós, assim, bah, como é que tá esse esquema? A Karen falou de... Eu falei de ferramentas quânticas e não especifiquei nenhuma, mas eu também sou facilitadora de barras, praticante, facilitadora de facelift energético, que é um outro processo corporal, entre outros workshops de processos corporais também do Axis. E hoje nós duas estávamos falando, tá, e aí, como é que tu tá? Não sei o que, não sei o que. E eu disse, e aí, tu tá correndo tuas barras, né? Daí a Karen tava dizendo, ah, não, pelo menos de tanto em tanto tempo eu corro as minhas barras. E aí eu tô numa pegada de fazer 21 dias corridos de barra de axis, né? Como sou facilitadora, sou praticante, agora estou trocando com as colegas, né? Por 21 dias. E aí nós contando de como isso funciona na nossa vida, né, Karen? Nós comentando entre a gente. E então, por que não também fazer uma live para informar as pessoas no geral, né? Porque muitas vezes a gente faz aquela live mais estruturada, dizendo o que é as barras, que é com toque na cabeça, quando na verdade, o que interessa no geral? É o resultado que essa técnica, né? Barra de axis é uma técnica, é uma ferramenta. Para que serve isso, né? Que bicho é esse? Porque a gente percebe até quando a gente vai para um parque prestar, né, essa possibilidade para outras pessoas conhecerem, como a gente já fez, ou quando a gente faz uma feira, que aqui de vez em quando eu faço o bazar holístico, eu vejo que as pessoas às vezes têm receio até de te perguntar o que é isso, né? Que técnica é essa? Ou ficam com vergonha, que, tipo, na praça, às vezes tu tá lá, né, tá disponível para ofertar a sessão gratuitamente, e a pessoa fica com receio de sentar ali na cadeira. Ai, como assim? Essa pessoa vai tocar minha cabeça, né? O que é isso? Como é que isso funciona? Então, a ideia hoje é falar assim, como a barra, né, as barras de axis, quando a gente corre na gente, as barras, como isso nos leva para um estado de bem-estar emocional, físico, mental. E vou deixar um pouquinho a Karen falar, porque se deixar eu atropelo, né? melhora o sono, faz a gente conseguir trabalhar com mais, de uma forma mais fácil, né? Nas coisas do dia a dia, né? Traz mais clareza mental. Então, para mim, bastante foi a questão também do sono, né? De melhorar o sono, a qualidade do sono, de ter uma noite bem dormida e relaxar durante essa noite, né? De sono. E não ficar pensando em tudo que pode fazer no dia
seguinte, o que fazer, como fazer, e muitas vezes acaba perdendo sono em função pensando no que vai fazer no dia seguinte, né? Como vai fazer, o que vai fazer, e acaba não descansando. Quando a gente começa a receber essas barras, a gente começa a desligar um pouco assim dessa questão, né? E consegue relaxar no momento que a gente se propõe a relaxar. E isso faz com que o dia seguinte seja mais produtivo, né? Que o nosso trabalho, que a gente consiga achar muitas vezes uma solução, né, para algo que a gente não conseguia achar um caminho, né? Porque estava indo sempre por aquele mesmo caminho, não encontrava uma solução para aquilo ali. E depois de correr as barras, expande a consciência, né? Libera espaço e faz com que a gente tenha novas conexões, novas possibilidades, né? Novas formas de resolver, às vezes, uma questão, às vezes, um problema que a gente não está sabendo como solucionar. Às vezes, a gente não está olhando, a gente está sempre olhando o mesmo caminho e tentando resolver pelo mesmo caminho, né? Não consegue, e com isso a gente consegue enxergar novas possibilidades que antes a gente não enxergava e buscar isso, solucionar ou buscar nessa questão de uma forma diferente, né? Trabalhar isso de forma diferente, né? Sim. É Questão de legal. depressão também, né? Eu acho que isso tem muito a ver, né? Que nem tu falou ali da questão das preocupações que às vezes nos tiram o sono. E a palavra por si só Ascensão já para mim. responde. Oi? Oi? A palavra por si só já diz muito, né? Preocupação, ou seja, ao invés de tu ter aquele sono que vai relaxar teu corpo, que vai te descansar a parte da correria do dia a dia, para no outro dia tu já estar preparada para as novas oportunidades que surgem, tu fica se preocupando, tu ocupa aquele tempo com coisas que tu não vai poder resolver na hora e que te geram esse desgaste, né? No momento que tu corre as barras, o que que acontece? Esses pensamentos repetitivos, essas preocupações, tu vai liberando isso e teu corpo vai para um estado de presença. O que é esse estado de presença? A grosso modo, é tu estar no presente. Então, assim, ó, hora de dormir, teu corpo entende que é para dormir, né? O teu mental para de funcionar, então, mas quando eu digo para de funcionar, é relaxa para que possa ter aquela noite de sono. E no outro dia, tu acorda tão descansado que as coisas começam a aparecer. E aí vocês vão dizer assim, é mágico. Não deixa de ser mágico. Mas como que isso funciona, né? Pelo menos esse exemplo que a gente está dando aqui das barras. É que muitas vezes a gente está no piloto automático, sempre naquela preocupação de como resolver algo. E às vezes a gente não dá tempo para que essas coisas se resolvam sozinhas. Ou de tanto a gente ficar nessa preocupação, a gente acaba criando mais disso. Então, quando a gente fala assim que um dos mantras do Axis, né, que as barras é uma dos processos do Axis, né, uma das técnicas do Axis. O mantra do Axis é: tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. O que é essa facilidade? É quando tu libera esses pensamentos, esses sentimentos, essas emoções que te travam. Eu acho que a Karen caiu. Que te travam de estar na presença, de estar no momento presente. Quando a gente está no presente, a gente começa a olhar para o todo de uma forma mais neutra e consegue perceber oportunidades. Talvez essas oportunidades sempre estivessem por aqui, mas como a gente está só pensando de uma forma, está naquele piloto automático, está sempre com a cabeça lá na frente, no futuro, ou está conectado com algo que já passou, tu não consegue ver o que tem disponível para ti aqui ao teu redor. Então, quando tu faz uma sessão de barra de Axis, tu vai liberando esse piloto automático, tu vai vindo mais para a presença, né? E aí tu começa a acessar essas possibilidades que já estão aqui, né? Eu sempre digo, o universo ele é abundante, a prosperidade ela está disponível para todo mundo. Por que algumas pessoas acessam e outras não? Porque algumas pessoas conseguem ter esse ponto de vista mais amplo para perceber as coisas que estão acontecendo. E nisso as barras de Axis elas ajudam muito. Então a gente sempre diz, né?
Na pior das hipóteses, quando tu recebe uma sessão de barras, teu bem-estar vai aumentar, teu sono vai ficar melhor, vai baixar a ansiedade. Se tu tem muitos relatos de pessoas que tipo, saíram da depressão com o auxílio das barras, sendo que também existe material científico no YouTube falando sobre isso, né? O próprio Gary e o Dan, que são os fundadores do Axis, participando de entrevistas onde tem neurocientistas falando de como que funcionou, como o cérebro funciona. A Karen ali falou, olha, eu acho que ela voltou e eu tô aqui conversando e nem chamei ela, deixa eu convidar ela para entrar. Me empolguei, gente, sou dessas. Então, às vezes, assim, ó, a Karen falou da tal da clareza mental, né? Quando tu corre, eu comecei a falar e te deixei aí, não nem me distraí que tu tava aí, pedindo já para entrar. E aí, então, assim, a clareza mental nada mais é do que o quê? Tu para de ter aquele pensamento sobre algo e começa a expandir isso. Por isso que a gente fala em expansão de consciência, né? Tu libera aquele pensamento, aí tu abre um espaço novo na tua vida. E no momento que tu muda o pensamento, o teu sentimento vai ser outro. Tua emoção vai ser outra. E aí tu acaba acessando outras coisas. Então, quando a gente fala em clareza mental, às vezes assim, ó, tu tá numa briga com um vizinho, por exemplo. Ah, vamos supor que tu tá com desentendimento com o vizinho. E aí o teu pensamento sempre é, mesmo, é aquela coisa, tu só consegue ver o vizinho vinculado à briga que vocês tiveram. E isso gera um sentimento de desconforto toda vez que tu vê o vizinho. No momento que tu corre as barras, talvez tu libere esse pensamento, essa crença que tu tem a respeito do teu vizinho. E aí tu começa a ter uma outra emoção quando enxerga ele. Ou pelo menos tu vai pra neutralidade de pensar assim, tá, mas, né? Ele não é só isso, ele não foi só essa briga que a gente teve. O que mais é possível aqui com essa relação? Então, às vezes, por mudar o ponto de vista, tu vai ter uma comunicação mais assertiva. E daqui a pouco tu começa a receber outras possibilidades desse vizinho que, de repente, antes era um desafeto, né? Tem um exemplo bem comum, assim, mas é nesse sentido que a clareza aumenta a clareza mental e a gente acaba tendo uma comunicação mais assertiva, a gente vai tendo um ponto de vista mais otimista a respeito da vida, das possibilidades, a gente começa a enxergar as possibilidades e aí elas começam a se apresentar com mais frequência, né, Karen? E fala um pouco aí, porque eu engatei aqui de novo. É que, que possibilita a gente olhar as coisas de uma outra forma, né? E qual presente tem aí, né? Então, muitas vezes nessa briga com o vizinho, qual presente que tem aí, né? Nessa briga, né? A gente começa a olhar outras formas e outras possibilidades. A gente não olha só para o problema, né? Não foca só no problema, né? Que está ali. A gente busca a solução para aquela questão, né? Não significa, né, que os problemas vão deixar de existir. Agora a gente olha para eles de uma outra forma. O que tá me trazendo esse problema, né? Tá fazendo eu mexer em alguma coisa, modificar, mudar de ideia, buscar uma nova solução, uma nova forma, né? Então, o que eu falo assim, de mim, né, que eu comecei a fazer os cursos após os problemas, né? Começaram a surgir diversos problemas na minha vida e com isso eu comecei a buscar primeiro receber, né, as sessões de barras e logo em seguida eu fiz a classe para que eu pudesse também usar essa técnica nas clientes do benefício que eu percebi para mim. Então, assim, se eu não tivesse passado talvez por determinados problemas, eu não teria buscado essa alternativa que hoje me faz tão bem e me fez e se tornou a minha profissão, se tornou o meu trabalho e nós buscamos normalmente uma solução quando o problema está muito grande, né? Né, porque só quando a gente está com problema, né? A gente tem que dificultar as coisas para que a gente para depois facilitar. Solução, né? Mas isso é uma coisa que a gente muda, né, Karen? Que nem hoje a gente estava conversando exatamente isso, né? E eu, assim, eu venho, para quem é meu seguidor ou que é meu cliente, eu venho de uma pegada de trabalhar muito com workshops de dinheiro. Nesses períodos que eu tô trabalhando com esses workshops, eu amo receber barras. Eu busco, assim, sempre ter alguém para eu trocar as barras, porque eu sei que quando a gente mexe nesse assunto, eu ainda tenho crenças que me limitam a receber mais.
Então, muitas vezes a gente vai ali, fala sobre assunto, aquilo fica meio... É aquela história mesmo, que pegar um tapete que tem poeira e dar uma chacoalhada. Aquela poeira levanta. Então, para mim, a melhor coisa que tem, assim, eu acho eficiente, que aí eu recebo as barras. Pronto, recebi as barras, vai lá, limpa essas crenças que foram movimentadas e as coisas começam a fluir. Então, essa é uma experiência. E hoje a gente estava num grupo falando de manhã cedo a respeito. Tinha outras praticantes ali também, outras facilitadoras. Para mim não está travando. Como é que tá para o pessoal aí que está assistindo, que está nos acompanhando? E o que a gente conversou, né? Ó, para Karen tá sem som. Quem está assistindo, tá conseguindo me escutar? Deixa eu olhar aqui minha internet. Para mim tá como se estivesse funcionando. Como é que tá para o pessoal que está nos escutando? Bom, tá tudo bem as duas normais, então de repente é a internet da Karen. E aí hoje nós estávamos conversando sobre isso, né, num grupo de uma leitura sobre dinheiro. E eu dizendo que agora com essa história de fazer as barras 21 dias, o que eu percebi? Eu fui fazer com o intuito de liberar as crenças que ainda me limitam a respeito de dinheiro. Qual foi o bônus que eu estou recebendo disso? Além disso, eu percebi que eu estou emagrecendo. E aí, então, para mim, por exemplo, trouxe mais essa vantagem, né? Eu conheço pessoas que quando recebem o facelift emagrecem bastante. Então, provavelmente, né, o quanto baixou minha ansiedade e eu estar na presença do que eu vou comer e não comer tanto, né? Ou comer aquilo que vai criar mais para o meu corpo e não aquilo que a gente aprende que é o certo de comer. Eu sei que movimentou essa limpeza, essas barras e acabou gerando mais esse benefício. Outra coisa que eu percebi em mim, tá? Eu tô num momento assim, ó, que eu tô afastada de uma das minhas rendas. E eu tô aproveitando, eu tô criando muito nesse momento. Eu comecei a olhar de novo para essa questão de fazer lives, para quem me acompanha, sabe que fazia tempo que eu não fazia um minutinho quântico, fazia tempo que eu não fazia tanta live com outros colegas. Vou convidar a Karen aqui para entrar, que eu acho que ela caiu. E então, assim, ó, também me trouxe essa clareza mental de aproveitar melhor o meu tempo, porque eu tô conseguindo fazer coisas para mim, tô conseguindo botar mais a cara na vitrine aqui pelo Insta e tô conseguindo fazer várias leituras ao mesmo tempo. Então me trouxe essa clareza mental e essa tranquilidade para eu fazer isso com facilidade, né? E como não dizer que essa ferramenta é uma ferramenta que traz bem-estar? Essa é a minha experiência. Agora eu vou deixar a Karen contar também mais da experiência dela, não só da questão de resolver os problemas, né? A minha experiência eu aplico bastante nas minhas clientes de massoterapia. Então, utilizo também os processos corporais, né, junto com as... né? E comecei a ter muito mais resultado com os tratamentos estéticos, com o relaxamento. Muitas pessoas fazem uma massagem relaxante e não conseguem relaxar, porque não conseguem desligar das questões ali. Às vezes não conseguem, realmente não conseguem relaxar durante a massagem. E aplicando o processo corporal junto com a sessão, a pessoa ela consegue desligar e ela aproveita muito mais essa sessão e ela consegue diminuir a frequência de receber essa mensagem. Ela consegue ficar mais tempo sem sentir dor. Então, isso são coisas que eu percebo nas kits de massagem. Eu acho que isso é uma coisa que a gente não tinha falado também a respeito da questão de saúde, né? Eu falei aqui, tipo, da minha experiência, porque realmente é isso. Mas muitas pessoas aliviam as suas dores ao receber as barras. E aí a gente entra numa conversa que é assunto para nossa próxima live que a gente vai fazer a respeito do outro processo corporal que é o facelift, que é que o nosso corpo ele tem uma consciência. E o quanto a Grazi dizendo ali que é uma maravilha. Sim, é maravilhoso mesmo, né? A gente que tem a experiência de receber. Mas o quanto o nosso corpo ele tem uma consciência e às vezes aquela dor é porque a gente está passando dos nossos limites físicos, né?
Às vezes, aquela história de não estar na presença, a gente faz tanto esforço que daqui a pouco tu arruma uma contratura, às vezes tu arruma uma lesão, né? Que é uma forma do corpo dizer assim, peraí, me enxerga, me olha, para um pouco, né? Então, quando a gente faz as barras, também a gente aumenta essa comunhão com o corpo, a gente começa a perceber que a dor, às vezes, é uma intensidade de algo que está querendo aparecer ali e a gente não quer olhar. Uma dor de cabeça, né? Às vezes é uma intensidade e na qual a gente não está querendo olhar, né? Tá... E muitas vezes, né, a gente acaba captando tudo o que está ao nosso redor, né? Acaba captando as coisas que estão no meio, né? Muitas vezes o problema não é nosso, nós não estamos com problema nenhum, nenhuma dor, nós estamos captando as dores de todas as pessoas, né? Que nos cercam e outras não. E trazendo essa questão para nós, né? As dores, os problemas. E quando a gente começa a receber sessões de barra, a gente começa a ter consciência disso e liberar e devolver aquilo que não é nosso, né? Que não nos pertence, devolver aquela situação que chegou ali. Aquela intensidade. Isso. E assim, ver que não temos tantos problemas assim. E queremos muitas vezes ajudar as outras pessoas, curar os problemas das outras pessoas, trazendo para nós, para o nosso corpo, essa dor, né? E nós tentando trabalhar com ela, né? E quando a gente começa a receber as sessões de barras, a gente começa a ter essa consciência de liberar, de devolver aquilo que não é nosso, né? Isso para mim foi um grande aprendizado. E eu acho que a gente pode trazer um pouquinho agora também a questão de... Tipo, a gente fez essa live para dividir isso com vocês. E quando a gente traz isso, como a Karen mesmo disse, né? Às vezes não precisa deixar ter um problema para poder aumentar o bem-estar, aumentar a qualidade de vida, né? Barras não tem contraindicação. As barras, elas podem ser aplicadas em crianças, né? Em bebês. Às vezes até ajuda o sono da criança. Qualquer pessoa, idoso, é muito bom. Eu trabalho em geriatria, sou fisioterapeuta também, e eu trabalho em geriatria, e às vezes uma sessão de barras, assim, ó, o teu paciente está ali cheio de dor, tá com rigidez no corpo. Às vezes só pelo fato de tu tocar ali nos pontos, chamar, fazer a técnica de barras, eles já têm um alívio. Melhora um pouco da produtividade, da funcionalidade deles, né, do corpo deles. Então, isso é para qualquer pessoa, não tem contraindicação, não é uma coisa invasiva, né? É através de toques suaves, a gente usa as mãos para aplicar as barras, os pontos são na cabeça. E o que a gente veio aqui falar também um pouquinho, né, Karen, é a questão de que a gente vai estar facilitando juntas, né? Co-facilitando uma classe de barras em São Lourenço, né? No final de semana, do dia 26 e 27, a gente vai estar com o evento lá, sendo que no dia 26 a gente vai estar fazendo uma classe de barras juntas. Então, tipo, conectando com o que a gente falou, não precisa ser alguém que queira trabalhar com essas ferramentas. Pode ser alguém que só esteja buscando acessar mais da sua vida, que já percebeu que a vida não é só essa correria do dia a dia, que não precisa ser só no drama, no trauma, né, na luta. Não, que a gente tem como acessar mais bem-estar, que a gente pode melhorar a nossa assertividade, as nossas relações com familiares, com relacionamentos, com amizades, no trabalho. As barras, elas proporcionam isso. Uma classe de barras te abre para isso, né? E, além de melhorar a qualidade de vida através de uma classe de barras, que não tem pré-requisito, tu ainda tem o bônus, né, de receber uma certificação internacional que é reconhecida em mais de 170 países, e tu recebe essa certificação, pode trabalhar e ganhar, pode gerar uma renda, né, um curso profissionalizante internacional. Ó, a Cris chegando, também trabalha com a Axis, ela é STF. E acho que é isso, né? Pode se auto-aplicar, né? Dentro da classe de barras de Axis, aprende a auto-aplicação, né? Para quem não quer trabalhar com isso, né? Atender, então pode se auto-aplicar todos os dias, né? Sim. E pode fazer também nos familiares, né? Que nem tu falou ali para
relacionamento, né, dos familiares para a criança, né, é bem importante, né, para as crianças, né, para quem tem uma criança na família. Sim, é uma ferramenta que vai trazer mais facilidade. Tu já vai aprender, né? Tu vai crescer acessando mais facilidade. Porque nós, como seres vivos, a gente não veio aqui para esse planeta para ficar no trauma e drama, que na verdade, se a gente for avaliar, a gente passa o maior tempo se distraindo, né, com problemas. E se a vida for muito mais do que ter problemas, sim, poder se divertir aqui, né, ter leveza, né, ter relacionamentos saudáveis, ter um corpo nutritivo. E as barras, elas possibilitam isso, essa mudança de visão. Porque quando a gente muda o ponto de vista, as coisas começam a mudar ao nosso redor. Então, barras é uma sugestão de curso para qualquer pessoa que esteja buscando algo diferente em sua vida, né? E eu não sei, acho que a gente pode até passar mais informações a respeito do curso, que às vezes as pessoas não sabem. É um curso de um dia só. E recebe, né, só de curso, recebe 2 sessões na prática e aplica 2 sessões também, né, que seria na parte prática e na parte teórica, né, tem um manual e onde segue, né, tem um mapa também com os pontos, né, a serem tocados, né, então é bem fácil, assim, o curso, é fácil de acompanhar, né? De como praticar, a gente já pratica no dia mesmo ali, né? Por isso que cada um recebe 2 sessões e aplica 2 sessões. Então já sai do curso recebendo atendimento, né? E te possibilita, né, como um trabalho, né? Você pode cobrar pelas sessões, trabalhar, não necessariamente sendo terapeuta, né, dessa área, né? E as ferramentas de Axis, os processos verbais, eles podem ser aplicados em qualquer área da sua vida, né? Em qualquer tipo de negócio também, né? Para relacionamento com clientes, né? Funcionários, né? Pode usar essas ferramentas para facilitar essa comunicação, né? Sim, então, inclusive eu acho que muita gente, Karen, vai para as barras para resolver os seus problemas, né? E aí depois se apaixona tanto pelos resultados que acaba usando isso como uma profissão, até para estar sempre conectado com essa energia, né? Com essa vibração. E tu falou a respeito de que a gente, né, entrega esse gráfico com os pontos. O legal de também ter 2 facilitadoras numa mesma classe é que... Tocou alguma coisa aí. É que com duas facilitadoras numa mesma classe, tu vai ter 2 pessoas te auxiliando ali, né, para tirar dúvidas. Enfim, o manual de barras que a gente entrega, ele é muito além de só a técnica. A gente vai ensinar outras ferramentas bem práticas, né, que a gente utiliza para ter mais bem-estar, mais facilidade, mais assertividade. Então, são várias ferramentas que tem ali dentro, que a gente chama também de processos verbais, que a gente vai passar, que isso aí vai ser passado para que a pessoa possa acessar isso a qualquer momento do dia a dia dela. E a Karen voltando. A Karen hoje está entra e sai, a cada 10 segundos uma escolha. Isso é outra coisa que o Axis diz, que a cada 10 segundos a gente tem uma escolha, um poder de escolha, né? A Karen está fazendo uso do poder de escolha dela de a cada 10 segundos ou fica, ou sai, ou volta, como pode melhorar. Sem som. Eu acho que é isso, né, Karen? Não sei se tu quer dizer mais alguma coisa, se eu esqueci alguma coisa. O preço dessa classe, ele é tabelado. Se alguém já fez a primeira classe, pode repetir pela metade do preço, né? Fazendo 3 classes, tu pode virar facilitadora, tu pode dar este curso. Então, são infinitas possibilidades com essa ferramenta que gera tanto bem-estar na gente, que usa e aplica nos outros também, né? Sim, daí vai ser dia 26 de março, né, a classe de Back Access, e dia 27 a classe de Facelift, né? Em São Lourenço do Sul. Em São Lourenço do Sul. E aí, assim, ó, isso não quer dizer que se vocês não curtiram a nossa energia e têm interesse em fazer essa classe aqui em Porto Alegre com a gente não esteja, né, oportunizando isso. Qualquer coisa, ó, gostei,
quero fazer com as duas, entre em contato com a gente cria uma classe aqui em Porto Alegre também, né? Assim como a gente cria classes individuais, a gente cria classes juntas. Então, qualquer coisa, entre em contato. E nos aguardem, né, Karen? Porque a gente vai ter uma outra live, provavelmente semana que vem, onde a gente vai falar do facelift. E como que é o facelift pra gente, como ele atua, quais os resultados que a gente teve, o facelift que a gente tem. E além disso, nós estamos com um projeto, né? Nós estamos numa parceria aí para renovar, né, o tipo de atendimento que a gente já presta, onde a gente vai estar associando técnicas diferentes, porque como a Karen falou ali no início, ela é massoterapeuta, tipo, eu sou fisioterapeuta, trabalho com pilates também, constelação familiar, e nós vamos estar unindo as nossas técnicas, fazendo uma mescla de técnicas, um combo de técnicas para auxiliar você que está querendo mudar o corpo, que está querendo buscar um corpo diferente, né? E quando a gente fala um corpo diferente, não é um corpo para ser julgado, tipo, do que é o considerado o padrão estético, não. Mas sim usar técnicas para acessar a melhor forma do teu corpo, né? Porque cada pessoa tem a sua melhor forma do corpo. Então, isso é uma novidade minha e da Karen, aí é um projeto que já está saindo do papel, né, Karen? Se alguém já tiver interesse em saber mais, logo nos procura nos nossos directs ou nos nossos WhatsApps que a gente passa as informações, né? Isso é a busca do corpo para cada um, né? Não o corpo padrão, né? Utilizando os tratamentos estéticos, né? Massoterapia e junto com os processos corporais, Axis na busca do seu corpo, aquele corpo que faz bem para você, né? Então eu fiz essa descoberta comigo, né? Descobrindo que o padrão do meu corpo não é o padrão que a sociedade, né, coloca ali, ou impõe, a gente acaba seguindo, né? E é a mágica do corpo de cada um, né? E explorar essas mágicas. Exatamente, essa ideia. Inclusive, o nome do nosso projeto, qual é, Karen? Já definimos a mágica, né? Criando mágicas com o seu corpo, né? Criando mágicas com o seu corpo. Esse é o nome do projeto, onde a gente vai conversar com cada pessoa, a pessoa vai passar por uma avaliação com a gente vai ver ali o que ela está buscando, né? Vai fazer essa comunicação com o corpo através das ferramentas que a gente tem. E a ideia é exatamente isso, é fazer esse resgate da mágica que já tem no nosso corpo e que muitas vezes a gente comete autoabuso, né? Não acessando isso. Também essa questão, muitas vezes, ou na maioria das vezes, né, que eu percebo o relato dos clientes, né, o meu dia a dia, as clientes, elas olham para aquilo que elas não têm de tão bonito, assim, aquela parte do corpo que tá legal, que tá com estria, que tá com celulite, e ela foca a sua atenção só para aquilo ali. Aumentando, né? Não olha o corpo como demais. Então, às vezes, ela tem um corpo assim, assim muito bonito, e só que ela foca só no problema. E o projeto esse é a gente olhar o corpo como um todo. Então, às vezes, uma roupa não fica legal para mim, eu uso um outro tipo de roupa, né? Se aquela peça de roupa não fica legal, eu vou usar uma outra peça de com a qual o meu corpo se identifica mais. E eu acho legal que tu tá trazendo, assim, porque a gente já percebeu, né? E tem uma pegada toda do Axis, que a gente vai trabalhar com os processos corporais. Daí a Cris está perguntando se é online. Na verdade, tem uma parte que se faz necessário a presença, porque a Karen vai estar trabalhando com a questão da massoterapia. Nós vamos estar trabalhando com processos corporais. Então, claro, se tiver que adaptar, eu sei que a Cris é de São Paulo, né? Daqui a pouco a gente pode até adaptar e fazer a parte online, desde que a pessoa, onde estiver, se comprometa a encontrar um profissional para fazer, porque vai ser um protocolo, mas um protocolo individualizado, né? Então, vai ter uma parte que vai, para quem for de Porto Alegre, a gente já combinou isso, né?
Por exemplo, quem fechar 10 sessões com a gente, dessas 10 sessões, pelo menos 4 vão ser presenciais, porque vão ter que ser pelo menos uma sessão por semana presencial para que a gente faça a questão do toque, né? Que os corpos adoram ser tocados. Então, aí, isso tudo é uma coisa de combinar, né? A gente vai ser flexível em, de repente, atender quem não está próximo. Porém, a pessoa que não está próxima já sabe que vai ter um protocolo para ela. Então, tá, se essa semana tu não tem como vir até mim ou a Karen, por exemplo, para fazer um deslizamento compensatório e uma memória celular, então tu vai ter que encontrar alguém próximo de ti que faça isso, né? Uhum. Porque senão a gente não vai ter garantia de resultado. E lembrando também que o resultado vai depender muito da escolha de cada um que está ali, né? Mas a pegada essa do corpo, eu acho muito grandiosa. A gente está tendo resultados com a gente. E por que não espalhar isso para mais pessoas poderem acessar? É Eu o acho. bem-estar, né? Bem-estar com o seu corpo, né? Isso é algo que eu sempre já trabalhei dentro da massagem, né? Não é o corpo padrão, É é o o corpo. corpo como eu sempre falava, assim, o corpo bonito para mim é o corpo que é bonito ao meu toque. Quando esse é o corpo bonito, não o corpo ao olhar das outras pessoas, né? Que é o que a gente busca um padrão para entrar no olhar das outras pessoas e não sou eu que me olho no espelho todos os dias e vejo o meu corpo e toco ele. Então a beleza está nesse toque. Isso é algo que eu sempre já trabalhei e a gente está buscando E a nesse gente, a Val chegando, oi, tava falando em ti, Val, das nossas trocas de 21 dias. Em ti não, né? Em ti, não de ti. Não tinha te citado, mas tava falando das trocas, do que a gente tem criado. A Val também emagreceu com essas trocas, né? A gente nem fechou 21 dias e já tá tendo resultado assim também. E é isso que tu falou, né? E a gente traz uma questão do Axis, que é o ponto de vista cria a realidade. Então, quantas vezes a gente está conturbado com essa questão de comprar a crença que o corpo certo é esse, e a gente não está vendo a beleza do nosso corpo, daí a gente só foca em olhar para uma coisa que a gente considera errada, e aquilo se torna o todo, né? E a gente deixa de estar na presença com o corpo e usufruir desse corpinho que, tipo, é uma Ferrari, nosso corpo é uma Ferrari, gente. Ele tem muita potência, às vezes a gente fica... É aquela história, tu tem o corpo que é uma Ferrari, mas tu trata o teu corpo como se fosse uma carroça, né? e eu elogiar, né, o nosso corpo, né? Todos os Sim. dias de manhã, né? Falar com ele, conversar com ele, né? Né? Isso Estar tudo a gente vai ensinar com esse nossa criação aí, né? Criando mágica com os corpos. Mas então fica o convite para o pessoal, né? Classe em São Lourenço do Sul, dia 26 de Barra de Axis, 27 facelift energético. Qualquer coisa, entre em contato comigo e com a Karen, que a gente passa os detalhes. A Val dizendo que quando a gente sai do julgamento do corpo, é outro espaço. Sim, né? A gente aprende a se divertir com o corpo, a nutrir o corpo, né? De N formas. Então, é muito grandioso isso tudo. E o que mais é possível com os nossos corpos, que a gente nem sequer considerou, né? Que fosse possível. Gratidão, Karen, gratidão a quem passou aí nessa live. Se esse tema chamar a atenção de vocês, que vocês acham que pode ter contribuição para outras pessoas, mandem aviãozinho, marquem as pessoas lá. Comentem com a gente também, deixem comentários para a gente saber da opinião de vocês, né? Vai ser uma contribuição para nós. Gratidão, Karen. Até a próxima. Até a próxima, então. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.